Então, pessoal, hoje o objetivo do Café com Cirurgia é dar boas-vindas a vocês, desejar um feliz ano novo, mostrar que a gente está com vontade de fazer algo muito, muito bacana esse ano, né? E essas conversas, essa dinâmica me trouxeram muita alegria no passado, né? E eu faço questão aí de continuar com vocês, tá bom? Muito, muito obrigado a todos que participam. Gente, conversa franca hoje, hein? Hoje é dia de contar todos os... Aqui a gente não conta em aula às vezes, são para vocês. Deu uma oscilada na internet, mas já voltou. Contar os maiores perrengues que eu já passei nessa caminhada aí da cirurgia oral menor, né? Gente, todo mundo aqui, se não passou, vai passar por algum perrengue cirúrgico. Isso é fato. Fato. Isso às vezes na graduação. Eu tive colega de graduação que teve uma intercorrência durante uma cirurgia num projeto de extensão e isso fez com que ela nunca mais quisesse fazer cirurgia na vida dela. Ela era uma bucomaxilo promissora, ela tinha vontade de fazer residência, ela tinha sonhos nesta área e uma intercorrência fez com que ela travasse completamente, né? Eu já passei por várias intercorrências, vários problemas, alguns deles poderiam ter sido evitados se eu tivesse conhecimento na época, e eu quero trazer isso para vocês, como que eu usei isso para crescer, para aprender com eles e não errar de novo, né? Ou estar mais preparado ainda para caso aconteça, eu já saber como resolver. Então, só tem intercorrência quem faz cirurgia. Ponto. Eu faço cirurgia há anos, eu nunca tive problema. Provavelmente está mentindo, ou então está mentindo que não teve problema, ou então está mentindo que faz cirurgia há anos, porque se esses problemas acontecem. A ideia que a gente tem aqui é que no final dessa conversa, você se pergunte, se esse perrengue acontecer comigo, eu estou pronto para resolver? Essa é a pergunta mais honesta que você tem que fazer para você mesmo. O primeiro caso que eu vou contar para vocês é um caso de uma luxação de ATM durante uma exodontia, né? Era um procedimento recorrente, um procedimento simples, porém, a paciente, ou paciente nesse caso, acabou tendo uma luxação de ATM durante a cirurgia. No meio do procedimento, a boca dele abriu mais do que devia e ele ficou com a boca travada em abertura máxima. E pensa o desespero que bate no paciente, o desespero que bateu no auxiliar, né? E claro, obviamente eu como um ser humano, o desespero que bateu em mim, porque você, de uma hora para outra, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que ignorar em partes o que você estava tentando fazer e passar a trabalhar numa resolução daquela intercorrência, né? Então, o que aconteceu? Uma força durante um procedimento de exodontia resultou numa abertura bucal que o paciente não estava preparado para fazer e o paciente luxou a ATM. Aquele desespero auxiliar me olha, o paciente começa a ficar tenso, né? O paciente tinha um histórico já de luxação, então para ele não foi tanta novidade, né? Por ele já ter tido algum episódio, ele tentou ajudar ali como pôde, né? Mas eu precisei intervir e por sorte eu tive o treinamento, né, de realizar a manobra adequada, sem pânico. Nesse momento a gente precisa realizar a manobra de redução dessa luxação, basicamente colocar os côndilos de volta na fossa articular e orientar o paciente que aquilo pode acontecer, né, e a gente tem que estar preparado para que isso aconteça. Mas como que eu poderia ter evitado essa luxação? Essa é a pergunta mais importante. Basicamente, se eu tivesse usado um bite block, um material muito simples que todo mundo tem no consultório, está presente nas listas de material de toda a disciplina de cirurgia de graduação, né, que é um mordedor, um abridor de boca, né, um taco de borracha que você coloca no paciente, pede para ele morder e o paciente fica com a articulação estável, você não tem essa intercorrência. Eu pergunto, eu poderia ter evitado aquilo? Poderia, né, se eu tivesse utilizado esse material para prevenção. Então, luxação de ATM, gente, é uma intercorrência que você pode evitar se você utilizar
a técnica correta, se você utilizar aí um meio de prevenir isso aí. Desde então, o que eu aprendi com isso? Eu não opero o paciente sem bite block. Nesta situação específica, eu estava fora do meu consultório, eu não estava atendendo com o meu material, era início de carreira e eu atendia com os materiais que eu tinha à disposição. E isso prejudicou o bom resultado ali daquele procedimento. Graças a Deus foi tudo certo, consegui reduzir, acalmei o paciente, fui honesto com ele, mencionei o que aconteceu, o pós-operatório foi prescrito e tudo ocorreu muito bem. O segundo caso, gente, que eu quero compartilhar com vocês é o caso que eu tive uma hemorragia da artéria sublingual. Durante uma extração de primeiro molar, esse caso é bastante marcante, a gente negligencia, às vezes, a atenção, o cuidado especial que alguns dentes primeiros molares eles necessitam. Primeiro molar inferior, os pré-molares inferiores, eles são dentes geralmente difíceis de se remover, principalmente quando você não tem estrutura já de coroa remanescente. Você tem uma lesão de cárie grande, você tem raízes, muitas vezes, impactadas dentro do tecido ósseo, com alguma variação anatômica, uma divergência, e se tornam desafios que às vezes você não previa. Muitas vezes, dentro da clínica, da rotina, você olha e fala, esse primeiro molar aí eu tiro fácil, tiro de letra. E quando você vê, você está ali há vários minutos, ou às vezes até horas, tentando resolver aquele problema sem conseguir dar uma solução. Então, o que eu tive? Tive pressa nesse caso, porque aquela extração, ela não estava prevista naquele dia, foi um encaixe de agenda, volto a falar, situações em que a gente tem que colocar ali como um profissional milagroso, que resolve tudo, né? Não, marca pro doutor, bota ali uma extração ali na agenda que ele consegue resolver, né? Então eu não tinha material adequado, eu não estava preparado para aquela resolução e tentei fazer a extração utilizando muita força, não utilizando a técnica correta, utilizando a alavanca. Então tudo isso ocorreu que a alavanca acabou escapando, né? Durante a posição ali no ponto de apoio, essa alavanca escapou e fez uma pequena lesão na artéria lingual do paciente, que, embora muito pequena, ocorreu um sangramento maior do que esperado para o momento. O paciente começou a sentir desconforto, o paciente relatou aquele desconforto para mim e eu observei rapidamente que o soalho da boca dele estava elevado, sinal muito rápido para ser um tipo de infecção ou formação de edema. Então, provavelmente era a formação de um hematoma sublingual proveniente do sangramento que a gente havia cometido de maneira iatrogênica, mediante um insucesso no posicionamento correto da alavanca. Eu falo isso sem vergonha porque estava num processo de curva de aprendizado cirúrgica. A gente, quando está na curva de aprendizado cirúrgica, nós erramos. Isso faz parte do treinamento, do aprendizado. A partir do momento que a gente conseguiu diagnosticar que existia aquele hematoma sublingual, foi possível fazer a drenagem dele, a verificação da artéria que estava sangrando, o controle do sangramento através do pinçamento, e fios de sutura para fazer a amarração, e tudo ocorreu bem, tudo ocorreu tranquilo. Mas pode acontecer com você. E se acontecer com você, você está preparado para fazer a drenagem do hematoma, a ligadura de uma artéria, e resolver o problema ali dentro do teu consultório mesmo? Ou você vai acabar necessitando ali de serviços mais especializados, de enviar esse paciente, às vezes, de urgência para um hospital, coisa que ninguém quer. Todo dentista quer começar o atendimento dentro do consultório e terminar no consultório. Ninguém quer terminar no hospital. Porque se você for terminar um atendimento no hospital, a chance de você parar no Fantástico no domingo é muito grande. Então você precisa pelo menos entender que tipo de intercorrência pode acontecer nos seus procedimentos e se perguntar se você está preparado para resolver elas. Então, essa história, graças a Deus, também teve uma solução muito rápida, a gente conseguiu resolver ela ali dentro do consultório mesmo e fica um aprendizado muito forte. Quem trabalha comigo vê que eu sou muito metódico com os detalhes. Então, assim, eu preciso dos materiais específicos,
eu preciso seguir a técnica como ela é descrita, porque todas as vezes que eu estava na minha curva de aprendizado e eu negligenciei alguma etapa das técnicas, muitas, todas não, né? Mas muitas dessas vezes eu acabei tendo problemas. E quando eu falo para o aluno, seja de graduação, de pós-graduação, eu falo, ó, não faz assim que vai dar ruim. A chance de estar dando ruim, de dar ruim porque eu já fiz e deu ruim, é muito grande. Então, me ouçam quando eu conto quando eu faço esses avisos aí. Outro perrengue que aconteceu, vocês percebam, né, gente, que todos esses perrengues que eu estou contando poderiam ter sido resolvidos. Na verdade, poderiam ter sido evitados, né, se a gente seguisse ali. Por exemplo, o primeiro perrengue da luxação de mandíbula, um bite block, um mordedorzinho de boca, resolveria. Eu nem teria acontecido. O segundo, se eu não tivesse subestimado aquele primeiro molar inferior, não tivesse achado que era uma extração fácil, que eu ia fazer só posicionando uma alavanca e fazendo um movimento, também não teria acontecido, né, se eu tivesse respeitado aquele dente. Então, tudo isso são problemas passíveis de prevenção, né. O caso 3 é uma fratura de tuberosidade com comunicação bucosinusal que eu tive. Isso foi bem chato de fazer, de resolver. Por quê? Era uma exodontia de um segundo molar superior, bastante resistente à luxação. Então, raízes divergentes, tábua óssea bastante densa. Quando você observa na radiografia, tomografia ou até clinicamente, você consegue observar aquela volume ósseo, aquela exostose óssea em volta do dente. O que eu fiz naquele momento? Também estava preparado para uma extração mais fácil, digamos assim, porque eu olhei, era um dente irrompido, não era um dente incluso. Vamos posicionar uma alavanca aqui, fazer uma luxação e esse dente vai sair tranquilamente. O problema do bom posicionamento da alavanca é que a partir do momento que você tem uma alavanca bem posicionada num ponto de fulcro, você também consegue executar uma força muito grande com as mãos, né? E a partir do momento que eu utilizei de muita força, essa força ela foi tão forte, foi tão efetiva, que ela conseguiu remover o dente e remover uma porção de tábua óssea vestibular, distal e também um pouquinho da palatina. Praticamente toda a tuberosidade maxilar veio junto daquele dente e era um dente que tinha contato com o seio maxilar. E a partir do momento que veio o dente, todo aquele volume de tecido ósseo, também ficou um grande defeito, uma grande comunicação bucosinusal. A gente conseguia botar o aspirador dentro do seio maxilar do paciente. A chance de eu ter uma fístula bucosinusal no pós-operatório era muito grande. Por isso, neste momento, nós optamos por fazer um fechamento, utilizando gordura do corpo adiposo da bochecha, também conhecido como bola de Bichat, para evitar, para prevenir essa intercorrência. Mas a gente sabe que a maioria dos profissionais que estão trabalhando no dia a dia clínico não tem treinamento para fazer um reposicionamento de bola de Bichat, um retalho de bola de Bichat ali nessa região. Então, fica a lição, né? A partir do momento que você executa muita força, você tenta tirar um dente que tem um volume ósseo muito grande na frente dele, você pode ter problemas, né? E esse problema tanto na maxila quanto na mandíbula podem acarretar em fraturas. Essas fraturas elas podem ser só da tábua óssea alveolar, e você ser algo mais tranquilo, ou essas fraturas podem até se estender para a região, principalmente em mandíbula, fraturar todo o osso basal e você ter uma fratura clássica de mandíbula que só se resolve muitas vezes com cirurgia. Então, cuidado com isso. Extração de dente não é força. Extração de dente também não é jeito, não é como se o cirurgião dentista tivesse que ter uma habilidade nata. Extração de dente é técnica, é estudar o caso, é compreender quais manobras serão necessárias para fazer aquela remoção. E aquilo ali eu aprendi, foi uma lição também, eu já tenho uns bons anos assim, e esse procedimento foi feito no momento que eu estava num pico de excesso de confiança na carreira, né? Já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger, que quando você tem uma curva de conhecimento, né? Quando você está no começo, você não sabe nada, aí de repente você
cresce, começa a ter bons casos e fazer, e você é um grande cirurgião e todo mundo conversa contigo e te respeita, e você passa a ganhar notoriedade, e aí a tua confiança vai lá em cima. Só que você ainda não viveu muitas coisas. E no momento que essa confiança tá lá em cima, às vezes acontecem problemas e você passa a ficar desiludido com esses problemas. Aí você cai, tua confiança cai. As pessoas que conseguem dominar e compreender que isso faz parte do processo de desenvolvimento pessoal e profissional, voltam a crescer, né? Mas nunca com a mesma confiança que tinham lá no início. Já as pessoas mais pessimistas, que acreditam que o mundo gira e conspira contra elas, acabam desistindo e não progredindo na profissão, né? Vão fazer outra coisa, enfim. Então você precisa definir quem você é nessa curva. Né? Você alguém que vai aprender com esses erros, e o mais inteligente ainda é aprender com os erros dos outros. Você ouvir um profissional que está dividindo esses tipos de situação para não acontecer com você. Aí você já está lá na frente, você passou você não precisou viver essas experiências negativas para poder aprender. E o caso engraçado que eu também quero contar é um perrengue que não foi clínico, um perrengue que não foi um perrengue assim, durante uma ação mecânica de um procedimento, mas foi uma situação comportamental que foi na graduação ainda. Eu lembro disso porque foi um perrenguão. Uma paciente relatou que era muito ansiosa. Era uma paciente idosa e a gente queria dar um pouquinho mais de conforto para ela e fizemos o uso de um benzodiazepínico. Eu acredito que na época foi um midazolam, né, do famoso Dormonide. Eu utilizo isso de rotina aqui no consultório. É bem comum, todo dia quase estou utilizando essa medicação. Mas em pacientes idosos existe uma chance de você ter uma resposta paradoxal. O que é uma resposta paradoxal? É um efeito que não é esperado daquela droga, porque quando você administra um midazolam, o Dormonide, você imagina e espera, e o objetivo é esse, que o paciente fique mais calmo, mais tranquilo, relaxado, enfim, sonolento, para que a anestesia não doa tanto, para que o manejo ali daquele desconforto cirúrgico seja melhor, mais facilitado. Porém, aquele caso em específico, a paciente teve um efeito paradoxal. Ela era uma paciente dócil, doce, meiga, era aquele arquétipo da vovozinha querida que cuida dos netinhos. A gente tinha um carinho muito grande por ela, fazia um atendimento bastante com uma atenção e um carinho muito gostoso, assim. E essa história me marcou porque quando ela tomou midazolam, a gente deu ele para ela na recepção, ela voltou com um olhar praticamente demoníaco, assim. Eu só tinha visto olhares parecidos com aquele em filmes de terror, onde existia um vilão que estava possuído por algo sobrenatural, digamos assim. E ela estava irreconhecível. A gente, ok, né? Dona fulana, por favor, chega aqui. Recolhemos ela na cadeira e ela sentou, ela não falou nada, assim. Ela só ficava assim, ó, olhando pra gente, assim. Encarando a gente no fundo dos olhos, assim. A gente não conseguia nem olhar pra ela, a gente desviava o olhar de medo dela. E ela não acalmava, e a gente esperando, assim, beleza, daqui a pouco pega, ela vai ficar sonolenta, e ela não ficava. Beleza, a clínica tem horário para começar, horário para terminar, a gente precisava iniciar o procedimento, vamos iniciar mesmo assim. Sob orientação do professor, tudo na época. Quando eu peguei a carpule para fazer anestesia nela, eu tava, olha só, vamos fazer, tentei esconder aqui a carpule, né? Na hora que eu peguei a carpule, ela pegou na minha mão, assim, ela pegou assim como se fosse cena de filme, assim, de alguém que tá com uma arma na mão, assim, pegou na minha mão, assim, e ficou segurando, assim, a minha mão e olhando pra mim, fundo nos meus olhos, assim, aquela carpule. Eu tava com a carpule na mão e eu gelei, assim. Ela ficou me olhando e segurando firme na minha mão, e a minha mão carpule, e eu com medo dela se machucar. Ficou aquela disputa, assim, né? Então, uma situação muito bizarra, né, que pode acontecer. Então, sempre quando você administrar midazolam, principalmente para um paciente idoso, né, e se tiver eventualmente uma situação que ao contrário de uma sedação, ele fique
agitado ou com comportamento mais agressivo ou algum tipo de situação peculiar como essa, não estranhe, pode ser um efeito conhecido farmacológico, que é o efeito paradoxal da droga, né? Para concluir a história, aquela situação a gente achou mais prudente para o bem-estar da paciente, o bem-estar dos alunos nossos, nós que estávamos na condição de alunos, que a gente não continuasse o procedimento, né? Que a gente simplesmente conversasse com ela, monitorasse ela, né? E assim que foi seguro, a gente dispensou ela sob os cuidados do familiar que estava responsável por ela no dia. Mas foi uma situação bem curiosa, para a gente tomar cuidado aí com a administração das medicações. Esses perrengues, eles não me fizeram parar, gente. Isso é o mais importante, assim. Todos eles fizeram com que eu estudasse mais, que eu passasse a planejar mais meus casos, que eu respeitasse cada material essencial, assim, que eu tivesse sempre numa cirurgia, eu tenho tudo que eu posso precisar, né? Existem situações que podem acontecer. Se acontecer alguma, eu tenho que prever as possíveis intercorrências de cada cirurgia e estar à frente delas. Então, eu preciso ter todo o material disponível na mesa, eu preciso ter opções de recursos caso eu tenha esse tipo de intercorrência. Porque cirurgia, ela não é só técnica. Cirurgia é você desenvolver uma capacidade de tomar decisões sob estresse, né? Você saber o que fazer quando o teu plano A falha, então você ter sempre o plano B à disposição. E fica a pergunta, né? Quem assistiu e ouviu todas as histórias, se acontecesse com você hoje ou amanhã, essa semana no consultório, você estaria preparado para resolver? Né? Essa pergunta é para você fazer com você mesmo. Se a resposta for não, aí eu sugiro para realmente você fazer o que você já está fazendo aqui, que é continuar, estudar, se manter sempre inteirado das possibilidades, porque a gente trabalha com uma responsabilidade muito grande, que é cuidar de seres humanos, né? E semana que vem eu continuo aqui nesses encontros, conversando com vocês, falando sobre erros e acertos, contando histórias, dividindo aí toda essa experiência que a gente vem acumulando ao longo dos anos, né, fazendo única e exclusivamente cirurgia. Tem bastante história para contar, eu enxuguei um pouquinho aqui, se eu fosse contar detalhadamente algumas situações, também provavelmente eu ficaria a manhã inteira aqui contando. Tá joia, gente? Contem comigo, mandem mensagem para mim se vocês ficaram com alguma dúvida. Já vi que teve alguns comentários, o Weber lá de União, ele comentou que teve um caso muito parecido, não tem como, né? A gente na rotina cirúrgica aí, às vezes essas coisas acontecem mesmo. Obrigado mesmo pela participação, gente. E estou sempre à disposição para conversar. Tá joia? Semana que vem nos vemos. Semana que vem, deixa eu ver qual que é o tema da semana que vem. Semana que vem nós teremos um café com cirurgia bem especial também, gente. O tema do café com cirurgia, eu vou falar sobre os 3 grandes erros que te impedem de você ser reconhecido na cirurgia oral menor. E você provavelmente comete algum deles aí no dia a dia. Então, esses 3 erros que fazem com que as pessoas não te referenciem como alguém que faz cirurgias, né? Que não te encaminhem pacientes ou que não te contratem para atender no consultório deles, né? E se você, a partir do momento que você entende esses 3 erros e passa a evitá-los, fazer diferente, você com certeza vai estar um passo à frente aí para ter prosperidade e sucesso nessa área que é a cirurgia. E aí, meu povo, muito obrigado pela participação. Um abraço grande para vocês, que seja um excelente restinho de semana, uma semana abençoada e um ano maravilhoso que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado. Até semana que vem.